Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui, que eu não gravo um vídeo aqui pro canal. Mas hoje eu vim falar sobre o assunto que foi o assunto dos últimos vídeos que eu postei aqui, que é o canabidiol. Teve algumas mudanças aí no tratamento do Ravi, então eu vim atualizar vocês. Para quem tá procurando aí vídeos sobre canabidiol e autismo, eu já tenho alguns vídeos aí no meu canal, no meu perfil, só entrar lá. Tem vídeo dos primeiros 15 dias de uso, 3 meses de uso, 1 ano de uso, 2 anos de uso. Então, para quem quer acompanhar certinho, tem os vídeos bem detalhados. Aconteceu algumas mudanças no tratamento do Ravi, então eu vim atualizar vocês. Já faz 2 anos e meio que o Ravi está usando o canabidiol. E nesses últimos meses trocamos a marca, a dosagem, linha de tratamento. E eu vim contar para vocês um pouco como que tá sendo para mamães, papais que estão procurando aí conteúdo sobre, né, como que é o uso, a adaptação, o resultado. Fica nesse vídeo que eu vou contar o máximo de coisa, o máximo de detalhes que eu puder para vocês, tá bom? Eu te amo. Manda beijo. Manda um beijo. Ai, que delícia. Agora dá tchau. Como que dá tchau? Tchau. Como que dá tchau? Assim, ó. Isso. O Ravi começou a usar o canabidiol quando ele tinha 3 anos e meio, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes desse período, tem aí no meu canal, como eu falei. Mas foi um divisor de águas na vida do Ravi desde o início do uso. A gente sabe que o CBD não é para todos os organismos, né? CBD não é para todos, não vai agir da mesma forma que agiu no meu filho, no seu filho, que agiu no fulano para tal fulano. Cada organismo é único, cada autismo é único, então a gente não pode ficar comparando muito com o que a gente vê por aí. Quando o Ravi começou a fazer o uso do canabidiol, ele não dormia. Ele tinha 3 anos e meio e eram raras as noites que ele tinha de sono. Ele sempre dormia ali umas 8, 9 horas, acordava meia-noite, passava a madrugada inteira acordado e assim ia até o outro dia à noite para dormir de novo. Então, a gente viveu períodos de privação de sono assim extrema. Foi muito cansativo, muito desgastante, tanto para ele quanto para nós, né? Eu falo que quando a gente tem um filho autista, não é só o filho autista que sofre, a família inteira sofre junto, né? Mas enfim, chegou num momento que o Ravi não estava dormindo, totalmente desregulado, crise, muita crise, o Ravi tinha muita crise, gente, ele não suportava sair para fora de casa, já era muito para ele. O pouquinho pro Ravi sempre foi muito, eu sempre escutei isso de todos os terapeutas, que o Ravi, isso aqui pra ele já é muito, já sobrecarrega ele, já desregula ele, então tudo ele explodia, era aquela crise, era aquela loucura, sem noite, sem dormir. Então quando o canabidiol chegou na vida do Ravi, foi um momento que a gente tava muito assim, precisando de uma solução, sabe? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a mudança de óleo que a gente fez. Se vocês quiserem saber mais como que foi o início do tratamento do Ravi com canabidiol, tem lá no meu perfil alguns vídeos, mas hoje eu vim falar sobre a mudança. Há alguns meses atrás a gente teve a oportunidade de estar mudando de marca. A marca anterior que o Ravi estava usando foi muito bom para o Ravi. Ele teve muitas evoluções, muitos ganhos, eu não tenho, assim, sou muito grata. Mas eu tive a oportunidade de estar mudando para esta marca aqui, da Earth Wellness. Essa empresa é lá da Califórnia e a empresa já é conhecida pela sua procedência e qualidade dos óleos. Eles têm um diferencial que eles têm a própria plantação, próprio cultivo, própria extração. Os óleos bem padronizados, eles conseguem saber o que eles estão te entregando. Tem uma abelha aqui, tá me irritando num nível, mas vamos deixar baixo. Enfim, gente. Eu sabia da procedência da marca, da qualidade do óleo, então eu queria muito testar esse óleo. Tive a oportunidade de estar trocando de marca. Na verdade ele entrou no 3º mês agora, e eu quero vir contar para vocês como foi esses 3 meses, se eu vi que deu mais evolução, como que foi a adaptação, enfim. Passei por uma consulta novamente com outro médico. Eu gosto sempre de ter várias opiniões e eu já tinha escutado falar muito bem desse médico, especializado em medicina canábica também. Isso faz todo o diferencial no tratamento, gente. Procurar um médico que entenda do assunto, que tenha conhecimento, que trabalhe com medicina canábica, que estude medicina canábica, né? Para poder estar sempre alinhando o tratamento, sempre acompanhando da melhor forma.
Enfim, gente, passei por essa consulta, a gente resolveu mudar a linhagem do tratamento do Ravi. Então, hoje ele está usando o CBD Full Spectrum, 1.500 mg. E a dosagem dele tá alta, por quê? Ele tava usando de 3.000 mg. Gente, eu não vou conseguir saber explicar igual o médico me explicou. Não sou médica, não sou profissional no assunto, sou só uma mãe contando o meu relato. Então, eu vou contar mais ou menos o que eu entendi. O Full Spectrum é o CBD mais as outras concentrações da planta da cannabis. THC, CBN, CBG, tem todas essas concentrações no mesmo óleo. E tem o CBD isolado, que é somente o CBD sem as outras concentrações. O do Ravi é o full espectro com as outras concentrações. CBD mais THC, enfim. Ele estava usando de 3.000 mg. Então, o médico me explicou meio que, tipo assim, tinha muito CBD para pouco... Eu não vou saber explicar, gente, desculpa. Essa parte do tratamento. Porque cada tratamento também vai ser único, tá? É só uma curiosidade do tratamento do Ravi. Não vai ser o mesmo que vai ser o do seu filho. Então, não tem importância eu não saber explicar isso pra vocês muito bem. Mas meio que ele diminuiu a quantidade de miligramas e aumentou a quantidade de gotas. Pro THC prevalecer mais ali, dá mais potência pro CBD, gente. Não vou saber explicar, mas é mais ou menos isso. Enfim, o Ravi tá com uma dosagem de 15 gotas de manhã e 20 à noite. Ele começou esse CBD entrou no 3º mês agora. Faz 2 meses e 15 dias que ele está com essa nova marca, com essa nova dosagem, nova miligramas, enfim. E agora eu vou vir contar pra vocês os resultados disso. Para ele entrar com esse canabidiol, ele ficou 2 meses sem o outro, sem o antigo que ele estava usando. Foi proposital? Não. Acabou o frasco e eu tive a oportunidade de ir para essa outra marca. E para quem não sabe, gente, para você conseguir comprar o canabidiol, você precisa de uma autorização da Anvisa. E para você fazer essa autorização da Anvisa, você precisa estar com a documentação em dia. E no caso, quando eu fui fazer a documentação da Anvisa para ver o CBD do óleo, para ver o óleo importado do Ravi, negaram porque minha identidade estava vencida. Então, eu tive que ir atrás de fazer minha identidade nova, tive que esperar chegar essa identidade nova, para assim dar entrada, e nisso passou um tempo, porque quando eu fui fazer minha identidade também, gente, precisava da certidão, minha certidão estava ilegível. Um rolo, só sei que demorou aí nesse tempo 2 meses para ele começar com o CBD novo. Então ele ficou aí 2 meses sem. Foi legal porque eu pude ver o Ravi sem nada, sem nenhuma medicação, sem canabidiol, ver ele limpo. E o resultado não foi legal. Ficou muito desregulado, muito irritado, nervoso, bateção de cabeça, de boca, noite sem dormir, terapia sem render. Não foi legal, foram 2 meses bem difíceis. E daí chegou o novo canabidiol. Gente, eu já amava o resultado do canabidiol e eu tava com muita expectativa em cima desse por saber da sua procedência, da sua qualidade. E na primeira semana o Ravi já deu uma regulada boa, ficou super tranquilo assim, sabe? Sem comportamentos inadequados, ficou uma belezinha. Na segunda semana, caramba, o negócio ficou feio. Isso é muito importante também vocês saberem, gente. O canabidiol vai ter ali na segunda semana, na primeira, nas 2 primeiras semanas, ou nas 3 primeiras, ou na segunda, ou na terceira. Ali no começo do uso, seu filho vai ficar agitado. O médico vai explicar isso pra você. Ele vai agitar, ele vai ficar irritado, vai ficar nervoso. Então, gente, tive que parar pra fazer bolha de sabão pro Ravi. Mas eles ficam mais irritados, mais nervosos até o organismo se acostumar ali. E daí, na segunda semana foi bem difícil, porque ele tava bem irritado, tava tenso nas terapias, tava com a loucura. Eu pensei, ai meu Deus, né? Já tava tipo, ai, não deu certo. Mas não, gente, daí depois só foi vindo as evoluções. Gente, eu tô amando. Eu sempre fui fã do canabidiol, eu sou fã do tratamento com cannabis. Porque eu vi toda a mudança que ele fez na minha família, na vida do meu filho. Então, sim, eu vou estar sempre falando sobre a cannabis medicinal, porque é algo que sim deu resultado aqui. Mas, ai, gente, foram várias coisas, assim, sabe? O Ravi, a gente fala que parece que ele envelheceu 2 anos em 2 meses, porque muita coisa, assim. A primeira coisa que a gente notou foi a interação dele com a gente.
Desde o outro CBD eu sempre falei que a presença do Ravi mudou demais, que ele estava muito mais presente, muito mais participativo. Mas, gente, mudou assim de 8 para 80 a interação dele com a gente aqui em casa. Ele não convive muito com outras pessoas, é mais eu, o pai dele e as terapeutas, a nossa família não mora aqui, então a gente não tem muito contato. Então a base que a gente tem de interação dele é com nós. E, cara, muita interação mesmo. Muito olho no olho, contato visual, gente. Tipo assim, eu já achei que ele já estava com contato visual. Mas agora que ele está com contato visual, ele olha pra tudo. Você fala com ele olha. Você tá tentando dar um comando pra ele olha. Você tá fazendo as coisas, ele olha. Eu até falei no Instagram esses dias que eu tô ficando até constrangida, porque eu não era acostumada. A Vi nunca olhava pra mim. Tanto é que quando ele olhava mais de, 3 segundos, assim, pra mim, eu me derretia. Eu ficava assim, meu Deus, meu filho está me olhando, sabe? E ele tem olhado, assim, cara, muito mais de 3 segundos. Ele tem olhado muito. Ele olha, assim, no fundo do nosso olho. Tipo assim, cara, só pra quem é mãe e pai atípico vai entender. Sabe aquela presença que a gente não tem? Que parece que eles estão no mundinho dele, que a gente fala e o olhar é tão vazio. Sabe? Isso mudou. E isso só a gente que vai entender. Ele olhando assim, ele olha, gente, num nível pra gente que parece que ele lê toda a sua alma, assim. É um olhar muito diferente, sabe? Eu estou tendo um contato visual dele, assim, que eu nunca tive. E a gente sabe que só de interagir melhor e ter esse contato visual, eles conseguem aprender mais, porque você aprende olhando. E como que eles vão aprender sem olhar? Então o Ravi, desde esse momento, ele começou a olhar mais, participar mais nas terapias, conseguiu ficar mais focado, concentrado. E foi legal que as terapeutas falavam, comentou, nossa, acho que é esse CBD, porque, gente, mudou, assim, sabe? A concentração dele, o foco, o tempo sentado, o tempo de espera. Isso, gente, eu falo que o CBD, ele vem ali para equilibrar o organismo, né? Deixa que você mais organizado, regulado. Então, o Ravi, ele está mais organizado. E com ele mais organizado, ele consegue render e adquirir as coisas que está sendo ensinado para ele na terapia. Então, o Ravi começou a brincar. Coisa que vem sendo ensinado nas terapias e em casa há muito tempo. Então ele começou a brincar. O Ravi é uma criança que não brincava. Ele só pegou um hiperfoco sinistro por livros, que também foi algo bom, que ele aprende muita coisa com os livros. Mas era só ali, Steam. Hoje eu tô vendo ele brincando, porque o hiperfoco dele é em animais, e daí livro de animais, enfim. São duas coisas ali muito que ele gosta muito. Ele começou a brincar com outras coisas. Então ele pega os animaizinhos dele, ele coloca na parede, 2 bichinhos, brincando. Hoje cedo ele pegou os 3 pintinhos amarelinhos, pegou a pata, tipo, ele ligou a música dos 5 patins, sabe? Ele tem brincado, gente. Eu montei a piscina pra ele pegou os patinhos, colocou e começou a cantar. O Ravi, pra quem não acompanha a gente, não conhece a gente, ele é uma criança, vai fazer 6 anos mês que vem. Autista nível 3 de suporte não verbal. Ele fala algumas palavras de vez em quando e essas palavras são os animais, que são as únicas coisas que ele já falou. Então ele fala pato, galinha, urso, gato, cachorro, coruja. Ele fala vários animais. Só que quando ele quer, na hora que ele quer, e não usa a fala para se comunicar. Mas ele canta muito, fica cantarolando muito. E ele canta a música dos 5 patinhos do jeitinho dele. Então ele tem feito essas ligações, música com brincadeira, imaginação, pegar bichinhos. Isso é muito novo. Agora com quase 6 anos o Ravi tá fazendo isso. Então me emociona muito. Quem é pai e mãe atípico vai entender que é algo que, tipo assim, não é comum a gente ver os nossos filhos brincando, porque eles têm dificuldade de dar função para as brincadeiras, né? Então ver ele imaginando... Cara, isso pra mim já é surreal, isso daí pra mim já é um avanço tão grande que, cara... Outra coisa que mudou foi o sono dele. O sono dele estava bem desregulado de novo, sem o CBD, enfim, o sono dele regulou. Não vou falar que ele nunca mais acordou. Acordou, mas foi por motivos biológicos.
Ah, um dia a janela bateu a noite inteira, ele acordou, outro dia foi porque estava com o nariz trancado, enfim, não foi acordou do nada, sabe? Não, igual era antes. Então o sono dele regulou bastante e isso também faz total diferença no tratamento, no rendimento das terapias, porque é uma criança que dorme, ela consegue adquirir informação, conhecimento. Uma criança sem dormir, gente, fica sem dormir. Você sabe, você que é mãe atípica, com certeza sabe o que é não dormir. A gente fica maluco da cabeça, a gente não quer fazer nada, a gente fica irritado, nervoso. A gente não funciona sem a gente dormir. Dormir faz parte do desenvolvimento, então só o fato dele estar dormindo já é um ganho também muito grande. Evoluções em coisas que a gente já estava trabalhando há muito tempo. Esse final de semana aconteceu dele 2 dias seguidos no banheiro sozinho, porque o Ravi já é desfraldado, tá? Mas a gente que tem que levar ele no banheiro, senão ele faz em qualquer lugar que ele estiver. Então a gente tem que levar no banheiro, ele já sabe tirar a cuequinha, ir na privada, fazer xixi, levantar a cuequinha, porém ele precisa do suporte da gente levar ele até lá. E esse final de semana aconteceu dele 2 vezes sem suporte. Tipo assim, a gente, cada um tava em um lugar, eu num lugar, pai dele em outro cômodo, e a gente escutar ele indo no banheiro, levantando a tampa do vaso, fazendo xixi, tirando a cueca, colocando a cueca. Tirando não, né? Abaixando. Então, tipo assim, cara, que avanço. Isso pra gente foi um avanço gigantesco. Então, o que a gente percebe? Que ele tá mais organizado, mais regulado, e assim ele consegue pôr em prática tudo que vem sendo ensinado para ele. Porque a dificuldade do Ravi é a praxis, é o planejamento e execução. Ele tem muita dificuldade nessa questão. Então, é meio que ele tá adquirindo, mas ele não consegue pôr em prática, não consegue planejar e executar. E é isso que eu tô vendo saindo da teoria, entendeu? Eu tô vendo acontecendo na prática. Claro, tudo de grão em grão, trabalho é de formiguinha, a gente sabe, mas eu falo que a gente tem que comparar o nosso filho com ele mesmo, né? Não dá pra ficar comparando com o filho que a gente viu no Instagram que começou a tomar... Não, compare o seu filho com ele mesmo. O que ele teve de ganho das evoluções dele? Então, um tempo de espera maior, um contato visual, um tempo de permanência sentado, um interesse por outras coisas, sem ser aquele hiperfoco, diminuição ali do instinto para estar fazendo mais coisas funcionais. Então, tipo assim, detalhes, gente, detalhes. É assim que a gente tem que comparar, eles com eles mesmos. Sobre sair com o Ravi, também a gente notou muita diferença do jeito que ele age. Então, ele tem ficado muito à vontade nos lugares. Claro, ele segura ali a orelhinha, Gente, é o que eu falo. Compare o seu filho com ele mesmo. Então, eu tô falando do Ravi, tipo assim, mudança dele com ele mesmo. Os eventos sociais era muito difícil pro Ravi, muito difícil. Agora ele já tem brincado no meio de muvuca, de pessoas, conseguindo aproveitar e não só se manter organizado naquele local, sabe? Então, a gente viu diferença nessa questão também. Nem tudo é só o uso do CBD, tudo é uma combinação, um conjunto. Então, terapia, rotina é muito importante. Quando o médico for prescrever para você o canabidiol, ele vai falar para você: não adianta você dar canabidiol e não ter rotina com o seu filho. Você precisa organizar a rotina da sua criança, para ele ter uma rotina, horário para tudo, horário para comer, horário para dormir, horário para acordar, tem que ter essa rotina bem estabelecida ali, que isso faz total diferença no tratamento. Terapias, então, o Ravi aí tem também graças a Deus, né, eu sei que não é a realidade, não é nem toda mãe consegue dar tratamento hoje no Brasil, tá muito difícil, o plano de saúde tá muito caro, tá tudo muito difícil, né? Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre realmente a realidade das famílias atípicas no Brasil, porque tudo é tão difícil, tudo é tão humilhante e inacessível. Eu sei que o tratamento com cannabis também não é acessível, né? Hoje, por não ser legalizado no Brasil, então tem todo esse custo de importação, enfim. Mas eu torço, eu oro para que um dia seja mais acessível, né? Porque é tudo muito difícil pra gente, é um óleo riquíssimo que eu queria que todos pudessem ter acesso. Essa marca da Earth Wellness que a gente está usando, os diretores aqui do Brasil, da empresa aqui do Brasil, porque é uma empresa da Califórnia, tá? Então, CEOs aqui do Brasil são de famílias atípicas também, pai atípico, mãe atípica, então eles também estão pela causa, também entende, né, o que a gente passa, então o preço deles é muito justo,
eu não posso estar falando aqui muito né, eu não tô fazendo uma propaganda, nada, mas o que eu posso falar aqui tem sim um preço mais justo, um preço mais acessível, formas de pagamentos mais acessíveis. Então, vocês me perguntam muito sobre isso. Também depende muito da concentração do que o médico vai passar para você, vai mudando os preços, então não tem como eu falar o preço aqui para vocês, porque depende muito do que o médico vai prescrever para vocês. Mas é isso, gente. Se ficou mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber... outra dúvida muito frequente. Fer, como que eu faço para começar o tratamento com canabidiol? Então eu falo, o primeiro passo para começar o tratamento com canabidiol é consulta médica com um médico especializado, que entende do assunto, que vai te acompanhar, que vai estar mudando dosagem, vai estar fazendo todo esse acompanhamento durante todo o tratamento. Então é muito importante vocês procurarem um médico especializado em medicina canábica. Falem comigo, me chamem, eu vou deixar o meu @ do Instagram aqui, me chama lá que eu posso estar te orientando nessa questão. Você tendo a receita médica em mãos, você precisa fazer a liberação, a autorização da Anvisa, que é basicamente preencher um formulário ali. Vou estar te orientando também tudo certinho para quem tiver dúvida. Precisa dessa liberação da Anvisa para você conseguir pedir. E como é da Califórnia, né, dos Estados Unidos, vem diretamente de lá, então demora aí de 10 a 15 dias para chegar na tua casa. Mas é isso, gente, as dúvidas mais frequentes. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa que eu não falei aqui, deixa nos comentários que eu faço a parte 2 desse vídeo, tá? Então deixe nos seus comentários aí também, você que já faz uso, que seu filho já faz uso do canabidiol, como que foi, deixa a sua experiência aqui, porque talvez o meu relato não vai ser referência para outra mãe, mas o seu relato vai ser. Então eu sou muito dessa coisa de, gente, vamos falar, vamos trocar figurinha, vamos estar conversando, porque se a gente se unir, tudo fica muito mais fácil, né? Então é isso. Obrigado, gente, pela presença, quem assistiu até aqui. Comentem aí, ajude a entregar mais esse vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.